Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 1º dia de fevereiro. E acontece hoje à noite a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. Por enquanto, 8 estão na disputa, mas o número pode mudar, já que o prazo para oficializar as candidaturas vai até às 5 da tarde. A votação deve ser secreta e presencial. A Câmara dos Deputados realiza a partir das 7 horas da noite a eleição para a escolha do presidente que vai comandar a casa entre os anos de 2021 e 2022. Os principais nomes na corrida são o do líder chamado Centrão, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Baleia Rossi, do MDB paulista, é o candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cada concorrente terá direito a 10 minutos para discursar no plenário e apresentar as suas propostas. Em seguida, acontece a votação. A eleição vai ser presencial, secreta e feita em urna eletrônica. As cabines de votação já foram instaladas no Salão Verde da Casa. Pelo regimento da Câmara, um candidato só é eleito em primeiro turno se conquistar a maioria absoluta entre os 513 deputados, metade mais um dos votos, desde que 257 parlamentares tenham votado. Caso contrário, vai haver um segundo turno com os 2 mais votados. Além da presidência da Câmara, também devem ser definidos outros 10 cargos na mesa diretora, órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e a gestão administrativa da Casa, também com mandatos de 2 anos. O total de mortes pelo coronavírus no Brasil passa de 224 mil e mais de 9 milhões e 200 mil brasileiros já tiveram um diagnóstico confirmado para a doença até agora. O Ministério da Saúde confirmou o registro de mais 559 mortes por coronavírus no Brasil. Com isso, o total está em 224.504 vítimas. Também foram confirmados mais 27.756 novos casos, chegando a mais de 9 milhões e 204 mil infectados pela Covid desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.066 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de casos no período chegou a 51.451 novos contaminados diariamente, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. E pelo mapa de evolução da doença por estados, podemos verificar que as altas continuam em 11 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Roraima. Em outros 11 estados, não houve muita variação no número de mortes: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E em queda dessa vez aparecem 5 estados: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. O balanço da vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil indica que os 26 estados e o Distrito Federal estão vacinando os profissionais da saúde, indígenas e idosos que moram em asilos. Mas algumas capitais também deram início à vacinação dos idosos em geral. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora 2.084.119 brasileiros já foram imunizados contra a Covid-19. E vamos dar uma olhada também na situação da pandemia pelo mundo. 102.997.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.228.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. E os cuidados com a limpeza redobraram com a pandemia. E os carrinhos dos supermercados, que podem ficar mais sujos do que um vaso sanitário, passaram a receber a atenção de todos. Quando cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Marcos Soares antecipou a solução para o problema. Eles passam de mão em mão. E junto com as compras também carregam inúmeras bactérias. Mas pouca gente se atenta a esse perigo. Agora, a senhora tem a ideia da quantidade de bactérias que pode ter dentro de um carrinho de mercado? Puxa, eu sei que é bastante, mas não tenho ideia do número, não. Não tem a menor ideia? Não, nenhuma.
O que eu peço é para higienizar pelo menos as partes que eu vou tocar, mas eu sei que a parte de metal também tem vírus ou tem algum tipo de bactéria que eu acabo levando para casa depois, né? É um risco, né? É um risco. Um estudo feito em 2 grandes supermercados de Salvador, na Bahia, analisou a situação dos carrinhos. Ao todo, 180 amostras foram coletadas. Em todos os casos, foi encontrada a bactéria Staphylococcus, que pode causar infecção de pele, no sangue, ossos e até pneumonia. 80% dos carrinhos estavam contaminados pela bactéria Escherichia coli, que pode causar infecção urinária, diarreia e hemorragias. Você não vê a limpeza desses carrinhos, certo? Então, o nível de micro-organismo ali pode ser que esteja, né, tete a tete ao banheiro, às vezes até mais. E esse perigo aumentou muito durante a pandemia. Por serem considerados serviço essencial, os supermercados que não tiveram que fechar as portas. E muitos registraram aglomerações. Mas a boa notícia é que um procedimento simples pode reduzir muito o risco de contaminação. Uma limpeza como essa aqui, ó, usando detergente ou então álcool, diminui em até 70% a colônia de bactérias. E por isso, essa higienização dos carrinhos já é obrigatória por lei em várias cidades do país. Mas essa preocupação já existia bem antes da pandemia de Covid-19. Em 2014, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto do deputado estadual Marcos Soares, que tornou obrigatória a higienização dos carrinhos. Eu já vi muita mãe que pega a criança e põe no carrinho enquanto está fazendo compra, a criança está com a mãozinha ali, daqui a pouco ela põe na cara. E aí eu comecei a ver isso e falei, poxa, acho que é o mínimo que um estabelecimento, você vai lá para consumir, acho que é o mínimo ele tratar o ambiente um lugar puro, um lugar limpo para você evitar de se contaminar. O estabelecimento que não limpar os carrinhos pode ser multado em até 11 milhões de reais. Marcos Soares ressaltou que a punição e principalmente a fiscalização pelos órgãos responsáveis é que vão garantir a eficiência da lei. Isso aí já fica parte do Poder Executivo, que é onde tem os meios financeiros para poder criar equipes de fiscalização e fiscalizar. Um cuidado que já virou rotina em alguns estabelecimentos. Esse mercado, que fica na zona norte de São Paulo, se tornou referência na limpeza dos carrinhos. O local conta com uma frota de mais de 6 mil carrinhos. E todos os dias eles passam por um rigoroso processo de limpeza. Nem sempre o supermercado vai conseguir ficar lavando com água e sabão, né? Mas principalmente as partes onde os clientes colocam as mãos, tá sempre passando, né, álcool em gel, um pano limpo ou qualquer desinfetante que seja eficiente nesse processo de higienização. O Ariovaldo foi contaminado pela Covid-19. Com 67 anos, ele faz parte do grupo de risco da doença e conta que teve medo de morrer. Para ele, limpar um carrinho não é um simples detalhe. Quando você vê a morte de perto, você treme. Seu cuidado tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Aí até para empurrar o carrinho, você já fica mais atento. Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas esse senso de que nós precisamos nos cuidar mais, nos preservar em todos os aspectos, até no aspecto de fazer exercício, de manter uma alimentação equilibrada para garantir a imunidade, e também de prestar atenção no que a gente faz e às vezes por desleixo, por pressa, a gente acaba não se precavendo. Um cuidado importantíssimo para todos nós. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E você confere mais informações no Toda Hora edição da tarde com Renato Diniz. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã na edição das 10. Te espero. Até mais.